Gravando. Então, boa tarde a todos, né? Quase boa noite. E é com satisfação que a Associação Acadêmica da Propriedade Intelectual e a Backup Book Editora dão início ao curso, né? Business Model Canvas. E a Associação Acadêmica da Propriedade Intelectual, a API, é uma organização sem fins lucrativos e tem contribuído para a expansão de suas fronteiras com cursos voltados para as atividades de inovação tecnológica, estabelecendo um elo contínuo de demonstração da construção do conhecimento de forma compartilhada com a sociedade. Como estratégia importante para a disseminação do conhecimento, firmou parceria com a Backup Book Editora, que tem como missão contribuir para a disseminação e visibilidade das obras científicas e de seus clientes, para a evolução do conhecimento e a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento Bom, gostaria de agradecer, né, os apoiadores desse curso, IEL Sergipe, uma instituição preocupada com o futuro da indústria, o NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Norte e Nordeste, né, no qual eu estou à frente como... Não tem bagagem para despachar. Não. É a FEPAC, empresa facilitadora do processo de destacar, patente residencial, direito do autor, programa de computador e outros. E aproveitamos para convidar o Instagram, certo? API é @api.capacite, @backupbook editor. Sempre temos novidades acadêmicas para vocês. Então, vamos fazer parte, né, dessa nossa comunidade, nas nossas redes sociais. Sempre tem alguma novidade, algum lançamento para a chamada de livros, palestras, bate-papos. Bom, gente, eu gostaria agora de convidar, né, o professor Felipe Moliá Machado, né, que vai ser o nosso ministrante, né, o nosso facilitador nesses 2 horas ricas, né, hoje, e mais 2 horas amanhã. Tá? E durante esse primeiro dia, às 19 horas, a gente vai dar uma pausazinha, viu, Felipe? Para tomar uma água, né, alguém que precisar fazer algum tipo de ir no banheiro e tudo, a gente dá uma paradinha de 5 minutos e retorna logo em seguida. Então, o professor Luiz, né, professor doutor Luiz, ou Felipe, desculpa, Molinar, ele é professor do Departamento de Engenharia da URI, tem doutorado em Engenharia Agrícola, né, pela UFSN, em 2018, na área de Processos de Desenvolvimento de Produtos, e mestrado em Engenharia Industrial, também pela UFSN, né, 2014, na área de Inovação e Competitividade Industrial no Desenvolvimento de Produtos. Tem certificação internacional, né, pela Master Black Belt N Sig Sigma e pelo Google Certificate Education, autor de mais de 6 livros publicados em design de produtos e ensino de engenharia de vários artigos em revistas relevantes. Então, tenho certeza que vai ser um momento riquíssimo, né, que vamos compartilhar com o professor Felipe. Além disso, ele é membro do Conselho Editorial do Independent Journal of Management and Production, né, do Brazilian Journal of Operation and Producer Management e do Jornal de Vivências. Possui parceria com diversos pesquisadores internacionais, projetos, coautoria de artigos, intercâmbio de aluno, né? Além disso, ela é membro de várias sociedades, né? Essa Sociedade de Engenharia, de Produtos, Desenvolvimento, do CREA, né? Também, né? Pelo Google Certificate Education, autor de mais de 6 livros publicados em design de produtos e ensino de engenharia de vários artigos. Então, tenho certeza que vai ser um momento riquíssimo, né, que vamos compartilhar com o professor Felipe. Além disso, ele é membro do Conselho Editorial do Independent Journal of Management and Production, né, do Brazilian Journal of Operation and Producer
Então, o Felipe também é do CREDO, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui no Brasil, e tem áreas de interesse, né, Felipe? Eu também compartilho com você aí a parte de transferência de tecnologia, e eu tenho certeza que esses 2 dias e essas 4 horas vão ser riquíssimas para agregar valor dentre tantos participantes. A gente tem pessoas inscritas eu acho que de quase todas as regiões, né, do Brasil. Então, Felipe, eu vou estar aqui nos bastidores, né, também acompanhando e aprendendo, como eu sempre falo, esses momentos que a gente compartilha conhecimento, a gente aprende mais do que ensina, né? Então, é ensinando que se aprende. Então, bons momentos, né, com os nossos eu posso dizer, né, aluno, né, com os nossos convidados, né, para prestigiar esse momento com você. Muito obrigado, Prof. Tessia. Eu quero agradecer aqui, especialmente a Prof. Suzana, por ter feito esse convite e por aqui nós conseguimos agendar justamente essa data no meio dessa pandemia, desse momento difícil, diferente, e isso justamente leva para nós uma possibilidade de aqui utilizar essa nossa palestra e esse nosso momento para trabalhar novas possibilidades de modelos de negócios, novas formas de transformação de valor, novas formas de proposta de oferta de valor para todos os setores, principalmente os setores mais afetados, aqueles que hoje, várias notícias e nessa linha de pandemia, que possam se beneficiar do modelo de aqui que nós vamos trabalhar, né, tanto hoje quanto amanhã, e aí vai ficar esse material, vai ficar registrado para o pessoal. O pessoal vai ter também acesso, posteriormente nós vamos repassar o material para que vocês possam ter acompanhamento, que vocês possam ter essa parte de se sentirem à vontade de trabalhar com o Business Model Canvas, ou o BMC, ou para outros também Canvas. Então, pessoal, eu vou aqui, só vou compartilhar minha tela. Deixa eu só ver se está todo mundo. Aqui só um segundinho, se eu colocar para cima, ok? Então, pessoal, essa nossa, como a Prof. Tessia aqui colocou para nós, esse evento, o que ele tem como finalidade? Ele tem como finalidade justamente trabalhar essa questão de apresentar o que é o Business Model Canvas, o que ele significa aqui para nós, e justamente, deixa eu só um segundinho aqui, Prof. E justamente colocar para todos as pessoas que aqui estão acompanhando conosco essa ideia de como nós podemos representar as nossas ideias de uma forma mais simplificada, e essa simplificação que ela seja possível de gerar propostas de valores, propostas futuras de negócios para todos, não somente naquele contexto que muitas vezes se trabalha, e assim como foi trabalhado a origem do Business Model Canvas, que o autor ele trabalhou com empresas e depois, alguns anos mais à frente, ele trabalhou, além das empresas, ele trabalhou com outras comunidades fora do contexto empresarial, e aí ele traçou isso que nós vamos trabalhar aqui no nosso tanto hoje quanto amanhã no nosso curso. Então, pessoal, o Business Model Canvas em si, tá? Deixa eu só para nós termos uma ideia sobre o Business Model Canvas, pessoal, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida em relação a qualquer ponto aqui, fique sempre bem à vontade, pessoal, de deixar ela, pode deixar no chat a pergunta, aqui, porque nós, aos pouquinhos aqui, nós vamos trabalhando e aí nós vamos respondendo elas, justamente no momento que vai
aquela pergunta aqui aparecendo para mim fazer a resposta. Mas não tem problema, pessoal, vocês podem colocar ao longo da apresentação, vocês podem colocar talvez um pouquinho mais ao final, fiquem à vontade para colocarem a sua pergunta, a sua questão, a sua dúvida, e eu acho que vai ter bastante itens, porque a ideia aqui é justamente que vocês tenham, eu vou iniciar ela num formato um pouquinho mais apresentando o que é, de onde veio esse business model, como ele está sendo trabalhado hoje, o que o autor está pensando em relação a essa estruturação, e também nós vamos ver os blocos ou os componentes, como se está estruturado o desenho do Canvas, e mais amanhã, ou um pouquinho hoje, mas principalmente amanhã, nós vamos entrar na parte de discussão dos componentes, qual é cada bloco, o que significa cada bloco e como é que nós podemos pensar a estratégia para cada bloco, e nós vamos fechar com exemplos e também, pessoal, eu quero deixar para vocês, amanhã, principalmente, um site que vocês podem trabalhar de uma forma online para a construção do Business Model Canvas. Então, é um site bem operacional, é um site que tem uma interface muito simples de operar e que vocês, porventura, talvez alguém já conheça, aqui vai ter a facilidade mais de trabalhar, e que quem não conhece, ele vai poder aqui tirar a sua ideia do papel, vai poder colocar ela de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil. Então, pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui, e eu vou passando aqui. Pessoal, o que nós temos em relação ao Business Model Canvas? Aqui, até como a prof. Tessa já colocou, já faz um bom tempo que eu venho trabalhando com a apresentação do Business Model Canvas, tanto nas questões de incubadoras, de empresas, na parte também que se fala e que se trata porventura, nas questões de incubadoras, nas questões de propriedade intelectual, e essa parte, pessoal, quando se fala em propriedade intelectual, aqui é um ponto importante. Eu acho que está dando algum retorno aqui, prof. Tessia. Tá dando eco. Alguém está com o microfone ligado, gente? Por favor, desliguem os microfones. Isso, é só para eu acho que está tudo ok agora. Então, pessoal, quando está se falando na questão do Business Model Canvas, é importante também nós enxergarmos isso, e eu vou mostrar aqui para vocês, que quando nós estamos gerando essa ideia, é muito importante também nós termos esse cuidado com a questão da propriedade intelectual, ou seja, essa ideia, porventura, ela pode gerar um produto, ela pode gerar um serviço, mas isso aqui é algo que ele, quando ele amadurece e ele já se transforma num produto minimamente viável, um MVP, e que nós vamos verificar um pouquinho disso, ele tem que ser, pessoal, registrado, ele tem que ser colocado em forma de um documento, o registro de patente e tudo mais. Por quê, pessoal? Porque o Business Model Canvas, ele justamente serve para isso. Ele serve para que a pessoa, ou para aquele grupo de interesse, numa área econômica em específico, numa área, pode ser na área agrícola, pode ser na área farmacêutica, pode ser na área ecológica. Então, o pessoal sempre tem as suas ideias, só que muitas vezes aquela ideia ela é somente colocada no papel e não é retirada dali. E é justamente isso que é importante para o Business Model Canvas. Então, você registra a sua ideia e daquele registro, daquele papel, você coloca ela em prática. Só que nessa transição para colocar em prática, sempre tem esses detalhes, que é a questão da propriedade intelectual, de fazer o registro, de fazer a sua patente, se for o caso, para ter a sua ideia, eu diria que preservada, para ter a sua ideia, inclusive, valorada, que você possa depois trabalhar ela num formato de negócio, de explorar o negócio dela. Então, pessoal, o que nós vamos tratar aqui ao longo desses nossos dois encontros? O primeiro, pessoal, que eu separei aqui para vocês, é
trabalhar justamente o que significa esse Business Model Canvas, qual é a origem dele, como é que ele hoje ele está relacionado com outras ferramentas também, e ele em si, como ele pode proporcionar caminhos, alternativas e sugestões para o pessoal que trabalha na área de empreendedorismo. Dali a pouco, aqui tem o pessoal que é estudante, como um estudante ele pode retirar a sua ideia do papel e colocar ela numa parte comercial, como aquela pessoa que talvez já esteja no mercado de trabalho, ela em si pode gerar uma nova possibilidade de negócio. Então, pessoal, quando se diz capacitar, o primeiro bloquinho aqui nosso, é justamente isso. O Business Model Canvas, pessoal, ele não tem, isso é importante, ele não tem um foco para um segmento. O Business Model Canvas, ele é uma proposta, pessoal, que se tem para toda pessoa que tenha uma ideia. E aí essa ideia, ela vai possivelmente ser trabalhada e aí vai ser avaliado se tem ou não essa viabilidade de virar um negócio. Mas basta a pessoa ter uma ideia e essa ideia possa vir a ser comercialmente aceita, o Business Model Canvas ele vai estar ali para ajudar as pessoas. Então, essa primeira parte, esse capacitar, é o nosso primeiro bloquinho. O segundo bloco, pessoal, é justamente o discutir. O que é o discutir? O discutir, nós vamos tratar especificamente sobre os blocos ou os componentes, como o autor menciona, são os componentes do Business Model Canvas, e esses componentes aqui, eles fazem referência a aspectos tanto de mercado quanto da empresa em si. Então, nós temos que estar sempre olhando para o mercado, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar acompanhando a nossa empresa em si. E aí nós vamos verificar, eu trouxe aqui alguns bloquinhos de ferramentas para que vocês possam verificar, que vocês possam, talvez, se assim for o caso, vocês possam se aprofundar em alguns detalhes. E o terceiro, pessoal, o nosso terceiro bloco para fazer um alinhamento de expectativas aqui para todos, nós já trabalhamos o capacitar, discutimos, e aí eu vou trazer nesse contexto apresentações, exemplos de outras empresas aqui que já utilizaram o Business Model Canvas, e aí vocês vão verificar como é possível de montar, como é possível de operar esse Business Model Canvas. E aqui também vai entrar nesse terceiro bloco um site que eu vou trabalhar com vocês, para que vocês consigam verificar, que vocês consigam dialogar de uma forma mais online, de uma forma mais interativa, justamente porque muitas vezes o pessoal tem que o Business Model Canvas em si, ele precisa ser algo presencial ou precisa ser algo físico. A verdade com essa questão de pandemia, ela trouxe muitas questões que o físico, necessariamente, ele pode ser, de vez em quando, um híbrido. Tá? Então, alguma parte física ou a outra parte mais online. Então, nós vamos juntando tudo isso e nós vamos tendo aí esse híbrido. Pode ser na área empresarial, pode ser na área educacional. Então, essa questão do apresentar aqui, desse site, ele justamente usa para nós termos esse modelo online, ou esse modelo, se assim for o caso, híbrido. Além do site, pessoal, eu só vou deixar como uma dica também, que eu não sei se alguém utiliza, mas é uma ferramenta importante, que é possível de montar o Business Model Canvas, que é o Google Jamboard. Ou seja, o Google Jamboard é uma ferramenta da Google, que ela é gratuita, e você pode utilizar uma variedade de post-its ou de papéis para colocar a sua ideia de uma forma online. Só tem um pequeno detalhe, no Google Jamboard você consegue, pelo menos até o presente momento, ter 16 pessoas online ou com interação síncrona na
plataforma. Então, tem algumas outras plataformas, pessoal, aqui nessa parte de apresentação, que elas trabalham, só que aí também tem que se fazer um pagamento mensal, anual e tudo mais, mas daí eu vou me limitar aqui a plataformas gratuitas e uma delas é o Google Jamboard. Então, pessoal, esses 3 blocos aqui, eu vejo que é importante para nós trabalhar a capacitação, a discussão e exemplificar isso para que vocês tenham, desde uma parte mais básica, ou seja, bem inicial mesmo, que essa é a proposta, para nós irmos construindo esses blocos, colocando os nossos tijolinhos aí para nós construir essa nossa questão do Business Model Canvas. Então, pessoal, primeiro nosso ponto aqui. O que é esse nosso Business Model Canvas? Uma questão, pessoal, que se vocês fizerem uma pesquisa rápida no próprio Google, mais ou menos, se nós colocarmos lá Canvas, vai aparecer uma infinidade de tipos, de formatos, de ideias e de sugestões para Canvas. Por quê, pessoal? O Canvas em si, o Canvas, somente o nome aqui, somente o nome Canvas, ele tem origem que se chama de tela. Ele é uma tela. O Canvas é uma tela em si. E o que acontece, pessoal? Logo depois da explosão ou do boom desse business model, que é o Canvas, Business Model Canvas, uma variedade de outros autores começou a readequar suas propostas de apresentação. Então, teve vários autores, na verdade, se fizer a pesquisa no Google ali, mais ou menos dá em torno de 120, 130 Canvas que existem hoje. Tá? Então, tem mais de uma centena de Canvas aí. Então, muitas vezes, quando está se falando sobre Canvas, é sempre importante nós colocarmos qual é o Canvas, tá? Porque se falar só Canvas, ele é uma tela, tá? É uma tela, é um papel, pode ser uma folha 4, em alguns casos pode ser em uma folha 3 também, muito utilizado na área produtiva. Então, o que depende do que é o objetivo, do que é traçado para aquele Canvas, ou seja, para aquela tela. Então, pessoal, só para nós termos esse recorte, nesse nosso evento aqui é o Business Model Canvas, muito também colocado como BMC. Tá? Então, Business Model Canvas, que é esse nosso bloco aqui. Então, pessoal, o que é esse Business Model Canvas aqui, ou BMC? Tá? Aqui no nosso caso, como tem... Eu já defini aqui que nós vamos só utilizar esse Business Model Canvas. Tem Lean Canvas, tem Lean Startup Canvas, tem Project Model Canvas. Então, tem o Business Model U também, que se utiliza dessa plataforma Canvas. Então, tem uma infinidade de itens aqui. Só para nós não termos dúvida, o nosso é o BMC, ou Business Model Canvas. Então, pessoal, o Business Model Canvas, o BMC, ele veio de uma pesquisa de doutorado do Alexander Oostwalder, tá? Esse rapaz aqui da esquerda. E o rapaz, ou já o senhor aqui da direita, o Yves Pignet, ele era o orientador de doutorado do Alexander, que ele fez o doutorado em 2004. Tá? E aí depois, pessoal, aqui tem uma questão um pouquinho mais, enfim, mais histórica, pelo menos para nós conhecermos o que estava acontecendo aqui no meio de tudo isso, que o Alexander, ele desenvolveu o modelo dele justamente baseado, claro, em análise de dados, numa análise aqui que a professora Suzana muito bem trabalha, a parte estatística também, e ele também, pessoal, aqui, só para nós fazermos um recorte importante, se for buscar um pouquinho, fazer a análise da tese dele, ele trabalha também com data science, ele trabalha com essa questão toda de o big data, então tudo isso aqui está no meio dessa tese dele. Só que isso, pessoal, trabalhar data science, big data, trabalhar todos esses números, muitas vezes, em uma tela, ficava difícil isso. Então, o que ele fez depois? Ele finalizou a tese dele, e aí ele fez
colocou com outros autores, e aí ele pesquisou outros contextos para gerar um documento simples, um documento que fosse fácil, eu diria assim, de trabalhar, e que ele, ao mesmo tempo que ele fosse fácil de trabalhar, que ele fosse um documento extremamente objetivo. Então, pessoal, quando nós estamos falando em Business Model Canvas, ele é um documento objetivo, ele é um documento simples, ele é somente uma página aqui para vocês ter esse acompanhamento. Então, pessoal, o Alexander e o Pignet, tá, são os autores, na verdade, o autor principal é o Alexander e o Pignet é o orientador deles dele. E o que acontece aqui, ó, pessoal, nós temos essa visualização aqui desse lado aqui, já eu marco para vocês, é o livro dele. Hoje tem o livro à venda na variedade de lugares, tem também a tela, eles chamam de tela, ou quadro do modelo de negócio. Vocês podem comprar o livro, e o quadro da tela do modelo de negócios em separado também. Então, tem tudo isso de uma forma muito fácil e de uma forma muito objetiva de trabalhar. Tá? Então, tem essas telas de modelos de negócios aqui para que vocês possam fazer esses acompanhamentos. Pessoal, eu vou aqui pedir para a Prof. Tessia, tem um material, pessoal, que aqui nós vamos enviar para vocês, pode ser talvez até no intervalo aqui, para que vocês acompanhem tanto essa tela, ou seja, esse material aqui, eu vou disponibilizar ele em Word, então vocês vão poder trabalhar de uma forma mais fácil, tá? Vocês podem fazer ele tanto no computador, vocês podem imprimir, enfim, vai ficar à vontade para vocês utilizarem essa telinha. Então, no intervalo aqui, nós já repassamos para vocês. E ela, pessoal, essa tela aqui, se vocês quiserem aí fazer um estudo mais aprofundado em si, eu deixo também o site, pessoal, para que vocês possam fazer o acesso da tese de doutorado do Ostwalder. Tá? Na verdade, ele chama de ontologia. Tá? Então, já sai dessa ideia mais, eu diria, mais casual de tratar como modelo de negócios aqui, plano do modelo de negócios, ou o que ele trata também como gerador de modelo de negócios. Tá? E um outro detalhe, pessoal, que é importante aqui para nós, muitas vezes o pessoal pergunta, mas o Business Model Canvas, eu posso usar só ele ou eu devo utilizar outros contextos, outros planos, eu tenho que usar outras telas, outros canvas? Na verdade, pessoal, o que acontece? Quando você está usando o Canvas, nós vamos verificar mais à frente aqui uma linha de várias ferramentas ou de mecanismos, de técnicas, que o Canvas ele não seria a porta de entrada. Tá? Muitas vezes o pessoal coloca, principalmente em discussões, hoje vamos utilizar o Canvas, o Business Model Canvas, e aí do Canvas nós já vamos ter aqui geração de proposta de valor, nós vamos ter geração de planos de negócios, enfim. Na verdade, isso, claro, é possível de utilizar ele, em alguns casos, de início, mas é sempre importante, pessoal, lembrar que o Business Model Canvas, ele veio de uma análise anterior de uma montanha, na verdade, 460 negócios que o autor trabalhou. Então, o que ele fez? Ele analisou clientes, ele analisou contextos de negócios para chegar nessa proposta de tela. Então, quando se está trabalhando com o Canvas em si, ou o Business Model Canvas, um dos pontos, se não o ponto principal para analisar aqui, é a questão de cliente. Tá? Então, isso aqui é importante ficar também registrado para vocês. E um outro ponto, pessoal, que isso aqui vai acontecer, o autor, em 2011, ele lança esse livro, tá? 2010, 2011, o Business Model, o gerador, o Generation aqui, esse número 1 aqui dele, e logo depois, pessoal, o que acontece? Claro, pessoal,
o autor em si, ele gera uma demanda mundial, vamos dizer assim, sobre um contexto diferente. Ele gerou uma tela que aquilo ficou muito fácil de utilizar, e aí todo mundo, tá? Então tudo, o pessoal na academia, no mundo dos negócios, no mundo da pesquisa, o pessoal começou a utilizar esse modelo dele e ficou popular aquilo ali. Então o autor, claro, aí ele, e é bem, lembrando sempre que é um negócio, ele utilizou a fama dele, vamos dizer assim, para colocar outros livros. Então um deles, que é muito relacionado ao Business Model o Generation, é esse número 2, que é o design de proposta de valor. O que é isso, pessoal? Ele, como notou que quando está sendo feita a proposta de valor no Business Model Canvas, ela em si, ela precisava de um maior aprofundamento, de um maior conhecimento, e ele gerou essa questão. Ele gerou esse segundo livro que ele fazia, e aí nós vamos verificar aqui, uma aproximação entre a proposta de valor e os clientes. Então, como é que essa proposta de valor, como é que essa ideia que a pessoa, ou que aquele grupo, ou que aquele empreendedor ele está pensando, como que ela casa, como é que ela se formata com o cliente? Esse era o grande, resumidamente, o grande mote ou o grande objetivo desse segundo livro dele. E aí ele vem depois, tem mais um outro livro aqui também no meio. Eu trouxe 4, na verdade ele tem 5 livros até o presente momento. Depois ele traz um outro livro testando ideias de negócios aqui também. E ele lançou o último livro dele, aqui, seria o 5º livro, mas eu trouxe aqui 4, As Companhias Invencíveis, fazendo uma tradução literal dessa capa do livro dele. E o que acontece aqui, pessoal? Esses outros livros, com exceção do livro 1 e do livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5 dele, ele também já se torna aí reconhecido mundialmente, e aí muito discutido na academia. Mas o 3, o 4 e o 5 o pessoal já tem um maior conhecimento, já tem um maior domínio sobre a ferramenta do Business Model Canvas. Então, pessoal, quando está sempre se falando em gerador de modelos de negócios, é sempre importante nós sabermos qual é o Canvas que nós vamos utilizar, tá? Então, pessoal, esse aqui é o Alexander, e ele diz que o Business Model Canvas, nas palavras dele, descreve a lógica de criar ou de criação, a lógica de entrega e a lógica de captura de valor por parte de uma organização. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante para nós, porque ele está tratando essas 3 palavras aqui, na verdade até poderia ser colocado mais algumas outras aqui no meio, ou talvez até na minha tese de doutorado, quando eu trabalhei ela, a minha tese de doutorado foi sobre como fazer transformação de valor em empresas. Então, eu propus o modelo e tudo mais, e um dos blocos aqui seria a concepção de valor, ou proposta de concepção de valor, que entraria o Business Model Canvas e a proposta de valor dele. Então, os 2 livros aqui. E aí, na verdade, essa descreve a lógica de transformação de valor por parte de uma organização. Tá? Então, o que a empresa ela cria, o que ela entrega, o que ela consegue capturar. Essas criar, entregar e capturar seriam estágios ou seriam etapas, vamos dizer assim, ou grandes grupos, ou até macrofases de realização de uma transformação de valor para a empresa. Ou seja, a empresa ela consegue captar tudo aquilo que o cliente gostaria que tivesse, e ela consegue, no meio dos processos dela, entregar esse valor para o cliente. Só sempre cuidando, pessoal, que a questão, muitas vezes se fala no cliente em específico,
tem que cuidar que... Aqui é uma frase muito antiga também, pessoal, e lá em 1907, depois 1909, dita pelo Henry Ford, que quando está se pensando em captura de valor, entrega de valor para o cliente, tem que cuidar muito essa segmentação do cliente, porque o Ford já dizia que se perguntasse para os clientes dele o que os clientes gostariam, eles diriam que queriam uma carroça com mais cavalos, com mais potência ali, ou seja, colocar mais cavalos lá para puxar a carroça, e não o carro em si. Então tem que cuidar muitas vezes, porque ele faz o Business Model Canvas numa forma de criar, entregar e capturar esse valor, ou seja, transformar o valor. E essa transformação, aí depende, pessoal, depende, vocês têm que fazer uma análise qual é o segmento que vocês vão estar utilizando ele. Tá? Por exemplo, se é um segmento que é... Oi? Se é um segmento, pessoal, muitas vezes que você tem uma... ele pode ser um segmento mais com uma inovação um pouco mais adaptativa, com uma inovação um pouquinho mais incremental, ou dali a pouco é um segmento que tem uma inovação disruptiva. Tá? Então tem que cuidar esses detalhes. Se é aquela inovação um pouco mais incremental e tudo mais, então tu pode muitas vezes ter essas questões, trabalhar mais com o cliente. Daqui a pouco, uma inovação muito disruptiva, aí tem que, muitas vezes, cuidar esse segmento com proposta de valor para não ter um desalinhamento, tá? Porque ele trabalha muito com a questão de fit, ou seja, da questão de encaixar o valor com o cliente. Só para nós termos essa referência aqui, tá? E aí, pessoal, uma questão importante aqui para nós, o pessoal pergunta, mas qual que é o material necessário que eu vou fazer para desenvolver o Canvas? Bom, pessoal, aquilo que eu já disse antes, você pode utilizar o Google Jamboard, você pode utilizar o site que eu vou repassar amanhã no nosso encontro, ou o nosso aqui já bem conhecido e já trabalhado, acho que talvez pela grande maioria, se o pessoal não trabalhou, esse aqui, pessoal, é o que se chama de post-it ou marcador de página ou papel cola, tem vários nomes aqui que dá para ser colocado. E aqui, pessoal, na lateral direita, deixa eu marcar aqui para vocês, nesse lado, é como esse nosso quadro, ou nossa tela, ela fica utilizando esses post-it. E aí se tem, pessoal, o pessoal muitas vezes pergunta, bom, eu utilizei esse post-it, ou esse papel, esses papéis adesivos, ok. Mas eu preciso preencher todo ele, eu preciso entregar algo naquele momento que seja uma proposta de valor madura. Quando se fala, pessoal, em proposta de valor madura, na verdade, nós já estaríamos fora do Business Model Canvas. Tá? Por que isso, pessoal? Porque o Business Model Canvas, ele é mais ou menos como aquela primeira volta, ou seja, lá na corrida, lá na Fórmula 1 e tudo mais. Aquela primeira volta, aquele teste, aquela questão que você está ainda fazendo aquecimento dos pneus, você está fazendo ali a verificação da pista. Então, o Business Model Canvas, pessoal, é essa questão inicial. Ele é algo que você vai utilizar, mas ele em si, ele não vai te desdobrar conforme um plano de negócios que tem lá a parte de instalações industriais, não tem, por exemplo, toda uma descrição de gestão de pessoas, de gestão de custo, a parte de orçamento, a parte de material, de mobilização, de depreciação. Isso, pessoal, isso você não vai encontrar na estrutura do Business Model Canvas. Então, muitas vezes o pessoal tem aquela a dúvida, mas eu vou fazer eu tenho uma ideia, vou transformar ela em um modelo de negócio, mas agora eu preciso saber qual é o tempo de depreciação de uma máquina ou quanto que eu vou pagar lá
de imposto, ICMS numa mercadoria, quanto que eu vou verificar, talvez numa transação online. Então, tudo isso, pessoal, são itens que posteriormente vão ser analisados, mas não agora. Por quê, pessoal? O BMC, ou Business Model Canvas, ele quer saber, em resumo, pessoal, se a tua ideia, se a tua proposta de valor, ela consegue formatar ou atingir o segmento de cliente. Em resumo, é isso, pessoal, tá? Então, a tua ideia, ela é boa para um segmento de clientes? Você tem, qual é o segmento de clientes que você teria para essa ideia que você tem hoje? Então, é isso que serve, pessoal. E aí, a estratégia de utilizar esse post-it é para quê? Para que, se você mudou, ou você está fazendo um brainstorming, você reuniu várias pessoas numa sala, e aí essas pessoas estão discutindo, vendo o que é melhor, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, as oportunidades. A matriz fofa aí pode ser utilizada, ou matriz SWOT, nesse caso. Você pode manusear, você pode colocar post-it e você pode retirar os post-it que, porventura, não achar necessário naquele momento. Então, isso, pessoal, isso é uma estratégia de utilizar o post-it para colocar aqui. Claro, você pode também utilizar lápis, borracha, até mais econômico, vamos dizer assim, mas o importante é que você consiga trabalhar a proposta de valor e o segmento de clientes. Para esses dois, eles têm que conversar, tá? Então, essas duas estratégias, elas têm que conversar. Não adianta, pessoal, não adianta aqui se ter, em alguns casos, como já presenciei em algumas empresas, mas eu tenho um maquinário que ele é um maquinário atual de 1, 2 anos que eu comprei, que ele produz muito bem, mas a minha proposta de valor está totalmente desalinhada. Tá? Muitas vezes que eu encontro em empresas do setor, muitas vezes do setor metal mecânico ou no setor agrícola, que o pessoal não tem um exato alinhamento da proposta de valor. Tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Igual um barco, tem até uma frase para isso. Se tu não sabe para onde que tu está indo, qualquer lugar serve. Então, se tu não tem a proposta de valor adequada aqui, batendo com o cliente, vai dar algum problema, tá? Beleza, pessoal. E aí aqui tem uma frase importante para nós, que é justamente assim, ó. Não se trata de ter ideias, ou seja, não se trata de ter uma proposta de valor aqui, tá? Se trata justamente dessa proposta de valor, ela sair do papel, ou seja, dessa proposta de valor gerar justamente gerar o valor, tá? Então, pessoal, só se puder fazer a gentileza de fechar o microfone ali, só para não dar uma... Aí, obrigado, pessoal. Então, justamente se trata de nós termos essa ideia, e aí nós conseguirmos traduzir ela em algo mensurável como proposta de valor, tá? E um detalhe aqui também, pessoal, eu muitas vezes trago uma ou outra frase aqui, vocês vão verificar mais à frente. Por quê, pessoal? Porque todo mundo tem uma ideia, tá? Pode ser uma ideia mirabolante, pode ser uma ideia mais razoável, como pode ser uma ideia totalmente aqui que não tenha ainda sentido. Só que essa ideia, pessoal, ela pro Business Model Canvas, ele não quer necessariamente aqui a ideia em si, tá? A ideia, ela é importante por questão lógica, mas ele referencia ela como proposta de valor. Então, se vocês verificarem, pessoal, no quadrinho que nós vamos enviar agora, daqui uns minutinhos já no intervalo, lá no Word, tem bem em cima, pessoal, tem lá ideia. E aí vem o quadrinho do Business Model Canvas. Essa ideia, pessoal, ela é diferente de proposta de valor, tá? Por que ela é diferente, pessoal?
porque tem que fazer algumas delimitações, tem que fazer algumas readequações nessa ideia para ela virar uma proposta de valor, tá? Então, a questão da ideia, a questão de tirar a ideia do papel, mas nós precisamos transformar essa ideia em proposta de valor, tá? Então, aqui, independente, muitas vezes, até nas questões de consultoria, que muitas vezes que eu trabalho, sala de aula, incubadoras e tudo mais, o pessoal, professor, eu tenho uma ideia aqui que ela é fantástica. Tá, tudo bem, a ideia, maravilha, ideias fantásticas são muito boas, mas essa ideia, ela é possível de ser transformada em uma proposta de valor que vai impactar um segmento de clientes, tá? Então, isso é importante que você aqui esteja pensando. Essa ideia, eu consigo transformar ela em uma proposta de valor que impacta alguém? Se no momento eu ainda não consigo enxergar isso, eu vou registrando essa ideia. Eu vou trabalhando ela para eu ter uma proposta de valor aqui. Só vamos ver um caso aqui, pessoal, para vocês verificarem isso, tá? Uma notícia bem aqui, até atual, na verdade, 2017, mas ela está sempre atual. Tá? Brasileiros são alvo de golpe que rouba senhas de bancos e tudo mais. Isso nunca saiu de moda, vamos dizer assim. E o que acontece aqui, pessoal? A pergunta é, bom, são alvos, alguém é alvo de golpe, então tem um cliente que é alvo de golpe, que rouba senhas de instituições financeiras. Pergunto, existem oportunidades? Bom, existem oportunidades. E aí que vem a questão, pessoal. Aqui, pelo menos 3 perguntas para nós fazer a reflexão. Qual é realmente o problema? Tá? Primeira. Segunda, como você pode resolver isso? E a terceira, que valor sua solução cria? Por que isso aqui, pessoal? Primeiro, olha só, é importante nós sabermos qual é o problema, é importante nós sabermos o que nós vamos entregar de proposta de valor, lembrando a ideia e proposta de valor, e o que nós vamos criar de solução para as pessoas. Então, isso aqui, pessoal, essa primeira, o problema, como que nós resolvemos isso e o que valor é criado ao longo dessas etapas, são importantes para nós tratarmos essa pequena, eu diria assim, essa pequena oportunidade aqui, tá? Então, só para nós termos um desdobramento, pessoal, então começa sempre com um problema, tá? Só para nós termos uma ideia aqui bem genérica ainda, eu ainda não entrei, pessoal, só para vocês terem uma ideia, não entrei no quadro ainda, estou aqui trabalhando essa questão de ideia, até para vocês terem essa reflexão inicial. Então, problema. Quais são as causas do problema que você está propondo resolver, tá? O que esse problema, ele implica? Tá? Quais são as implicações dele? Tá? Uma delas, porque isto se torna um problema para o cliente ou para o consumidor. Será que as pessoas gostariam de ser roubadas? Ou se todo mundo gostaria, então não tem problema. Bom, mas as pessoas não gostam daquilo. Então, aqui surgiu uma implicação no meio desse roubo. E uma terceira, que é a terceira nossa parte, que é a solução, o que nós conseguimos apresentar de solução para essa implicação, e não para o problema, pessoal. Tá? O que acontece aqui? Isso é importante nós termos claro. Toda solução que é apresentada no Business Model Canvas, pessoal, nós não apresentamos necessariamente uma solução para o problema. Por mais que do problema venha essa ideia de negócio, mas nós vamos apresentar uma solução para o que o problema gera. Ou seja, para o que o problema implica naquilo que nós estamos traçando. Por quê, pessoal? Porque dali a pouco vai ter outro tipo de roubo, vai ter outro tipo de eu diria assim que o pessoal vai se atualizar aí e praticar outro tipo de crime cibernético. Então, o que está implicando aquilo? Tá? Nós vamos ter que propor soluções para esses pontos aqui. E aí, o que acontece, pessoal? Só para nós fazermos uma tradução aqui, ó, por exemplo,
o problema disso poderia ser de falhas de segurança nos computadores, tá? Pode ser no computador, pode ser no celular, principalmente, hoje tem índices para isso, tá? Colocar aplicativos, espiões e tudo mais, tá? Tem em 2020 aí teve uma variedade de casos de problemas, instalação de aplicativos em celulares roubando senhas, fazendo transferência de valores e tudo mais. E o que nós teríamos de implicação, um exemplo, pessoal? O setor bancário em si, tá? Pelo menos o setor brasileiro, ele perde uma média, pelo menos em 2014, isso, uma média de 2 a 3 bilhões ao ano por causa dessas fraudes, tá? E aí uma solução, pessoal, uma ideia aqui, ou seja, o que nós podemos colocar lá em proposta de valor em si, é a utilização ou desenvolvimento de aplicativos ou de soluções cibernéticas como um chaveiro eletrônico, tá? Com geração dinâmica, ou com telas aqui que faça a leitura de digital e tudo mais para tentar reduzir essa questão de fraudes ou para tentar evitar elas. Mas veja, pessoal, que nós estamos propondo uma solução para implicação, tá? Ou seja, para tentar reduzir esses 2 ou esses 3 bilhões aqui, tá? Não a questão de segurança em si, tá? Então, isso aqui, claro que pode ter empresas que trabalhem em outros aspectos, tá? Mas, enfim, essa seria uma linha, eu diria que inicial para nós entendermos essa parte do Business Model Canvas, tá? Pessoal, deixa eu só parar aqui. Eu queria só, Prof. Tessia, eu não sei se a Prof quer fazer um intervalinho agora. Felipe, a gente ficou de fazer um intervalo às 19 e aí a gente você manda o material que aí que a gente vai providenciar para mandar para os participantes, tá bom? Eu vou dar 5 Isso, minutos, Prof. professor. 5 minutos, Isso, vamos fazer claro, vamos fazer um intervalinho agora, Prof. Até por causa de que daí eu vou gerar o próximo material aqui aí já é um pouquinho para o próximo bloco daí. Então vamos fazer um intervalo agora, Prof. Tá fechado. Combinado, pessoal? Ok. Então agora é 7 horas,